E o Don Quixote, em determinado momento, ele está conversando com um poeta, filho de um fidalgo, dentro daquelas alucinações quixotescas dele. E o poeta diz para ele que ele não é dado a romances. Por quê? Ele gosta das poesias escritas em latim e em grego, né? As línguas clássicas, que eram as línguas por excelência da produção artística. Eram as línguas em que se enxergava isso, até que o nosso colega Ian disse aqui em comentário, da aura. E ele não gostava dos romances. Romances, para quem não sabe, a origem do termo romance, foram aqueles escritos literários que eram feitos nas línguas românicas, que derivaram do latim. Então, as pessoas que deixaram de escrever poemas, textos épicos, líricos, em latim e em grego, elas escreviam romances, porque eram nas línguas românicas, que eram as línguas vernaculares, né? Era o vulgo que se chamava, eram as línguas que as pessoas efetivamente falavam no cotidiano. E o Don Quixote olha para esse poeta e diz: ora, veja, os latinos, eles escreviam em latim porque eles não sabiam outra língua. Se não, escreviam em outra língua. Os gregos também escreviam em grego porque era a língua que eles sabiam. Então, meu caro poeta, não fique tão refratário aos romances. Lembrando que o próprio Don Quixote de Cervantes foi um dos primeiros romances e, curiosamente, também um dos que mais fizeram sucesso até hoje. E dificilmente a gente consegue olhar para os romances, né, as línguas, as literaturas em línguas vernaculares e sentir algum saudosismo do tempo em que as pessoas só liam e escreviam em latim, mesmo o latim não sendo uma língua viva na sociedade. Isso me lembra uma coisa. Outra coisa, o Walter Benjamin, já que o Ian trouxe, né? O Walter Benjamin ele também foi o responsável por falar que existia uma potencialidade muito grande do ponto de vista artístico, do que poderia ser feito artisticamente e politicamente, inclusive, com o cinema e a rádio. Ele dizia, ele se incomodava até pelo fato de que os fascistas foram os primeiros a dominarem a técnica do cinema e a técnica da radiotransfusão, acho que é isso o nome técnico. Radiodifusão. Radiodifusão, isso, olha aí, o Caio já chegou com tudo. Da radiodifusão. Ele se incomodava com isso. O Adorno bem refratário ainda, né, falando dessa história de que era uma indústria cultural, coisa e tal. A questão é a seguinte, o próprio o Ash Ketchum, da cidade de Pallet, quando ele ligava sua Pokédex, lá no final da década de 90, ele falava com o professor Carvalho naquele instrumento muito pequeno que era a Pokédex. Nós olhávamos para aquilo como uma tecnologia absurda, né? E hoje em dia nós olhamos para instrumentos muito menores e mais potentes que aquela Pokédex do Ash, e de alguma forma nos habituamos com esses instrumentos. Eu mesmo aqui falando para vocês, ainda mais assim em foco, me sinto como o professor Carvalho falando na Pokédex. Mídias. Mídias são inventadas e, a partir dessas mídias, coisas são feitas com essas mídias. Problemas. Temos problemas? Temos problemas. Cada vez mais, as mídias elas já saem com dono de fábrica, né? Elas já saem com dono. Na época que saiu ali, por exemplo, a rádio, podia-se usar o sinal da rádio de diferentes formas, diferentes lugares. Hoje em dia, quando sai uma mídia dessa, ela já vai sair com o dono. Inclusive, ela vai sair com a assinatura lá do Mark Zuckerberg, Meta, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que a gente pode colocar um problema, porque são espaços que a gente pode usar de forma muito criativa para dar aula, para exercer diversas profissões, para fazer arte mesmo, para fazer arte, para expansão de consciência, né? Agora resta saber como que vai funcionar esse espaço, né?
quanto que vai ser cobrado para entrar nesses espaços, enfim, para usar essas ferramentas, e a quem vai pertencer essas ferramentas todas, né? Isso eu pergunto aí para vocês.